Eu espero que vocês estejam bem. Eu quero compartilhar alguns textos da Escritura com vocês. Na verdade, faz algum tempo que eu não apareço por aqui, mas eu peço encarecidamente que você ouve, entende com o Espírito de Deus o que a palavra de Deus diz. O que nós vamos falar aqui hoje é uma realidade que acontece em muitas igrejas e muitos templos religiosos, o qual eles estão debaixo da servidão da lei de Moisés. E o que Paulo ensina aqui aos coríntios é precioso, é maravilhoso, mas é preciso você entender o que está escrito, porque na verdade o que tem hoje aí são pessoas que são levadas por ventos de doutrinas e de ensinos, que eles querem cumprir algo, fazer algo que já não tem mais nenhuma validade, não tem mais nenhuma serventia para hoje. Hoje nós vivemos o Evangelho, hoje nós vivemos a graça de Deus, nós vivemos a graça de Cristo, e não mandamentos da lei. Não mandamentos da lei de Moisés, o qual não tem mais nenhuma serventia. Mas, irmão Marcos, como é que você fala isso, que a lei de Moisés, os mandamentos, o Velho Testamento não tem mais validade? Não tem mais validade. Eu vou mostrar na palavra para você, e eu quero que você acompanhe, acompanhe o que está escrito na palavra, o que está escrito na Bíblia. Você não usa a Bíblia? Então, use a Bíblia para usar de uma forma correta. Então aqui, o apóstolo Paulo, coloquei até aí em cima, 2 Coríntios capítulo 3, do verso 1 ao verso 18. Aqui o apóstolo Paulo ele vai falar da velha aliança e da nova aliança. O próprio Senhor Jesus, em muitas das vezes, ele disse, olha, um novo mandamento vos dou. O sangue da nova aliança. Então nós vivemos na aliança de Cristo, não dos mandamentos da lei, não da lei abolida por Cristo. Cristo subiu na cruz, no madeiro e aboliu. Então hoje o que a gente mais vê por aí, as pessoas usam mais o Velho Testamento do que o Novo Testamento. Nós estamos vivendo um Novo Testamento. A carta aos Hebreus eu acredito que foi Paulo que escreveu a carta aos Hebreus, ele vai ensinar que o testamento só tem validade com a morte do testador. O testador morreu, o testador ressuscitou, o testador subiu ao céu e ele deu uma nova aliança. E aqui Paulo ele vai falar de duas cartas, que é a carta do Espírito e a carta e os mandamentos da lei de Moisés. Da lei de Moisés. É o que mais tem dentro destes templos religiosos e dentro dessas igrejas, a maioria delas só vive de prática da lei de Moisés. Eles vão fazer campanha, é lei de Moisés. Eles vão fazer campanha, é Josué, é Davi, mas não se fala da graça, não se fala do Evangelho. Então vamos lá. Quando Paulo fala aqui da excelência do ministério da nova aliança, olha, irmão, nova aliança, é novo, não é velho, é novo. Começamos porventura outra vez recomendarmos a nós mesmos, ou não temos necessidade de alguns de cartas de recomendação para vós e outro a vós. Quando Paulo fala aqui que se exigia carta de referência, ele estava se referindo, meus irmãos, à lei. E Paulo assim, olha, não tem mais necessidade de carta, de recomendação. Hoje as instituições religiosas, elas fazem muito isso, né? As instituições religiosas, por exemplo, o irmão Marcos sai de uma instituição e vai para uma outra instituição religiosa, e isso
é recomendado carta de apresentação. Se você foi um cristão, um bom testemunho, aí as instituições religiosas fazem isso. Para ter recomendação, né? Mas não é isso o fato. Vamos lá, versículo 2. Aí Paulo vai dizer aqui. Aí Paulo aqui ele fala a respeito que exigia-se cartas de recomendação. O que era? Era lei, irmãos. Era lei. Olha só. Vós sois carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Verso 3. Estando já manifesto como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita com tinta. Que tinta é essa, irmão? Escrita com que tinta? Não com letra. Não com a letra, não escrita em pedras, mas escrita com tinta. O que eu tinto aqui? Mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, e isto é o nosso coração. Veja, irmãos, que Paulo aqui, ele começa a falar sobre os mandamentos escritos em tábua de pedra. Que tábua de pedra é essa? Como muitos adventistas gostam de usar os 10 mandamentos, decálogo, diz, não, esses mandamentos nós temos que cumprir, esses mandamentos aqui, eles são mandamentos eternos, mas nós vamos ver se eles são mandamentos eternos, se eles são válidos para os dias de hoje. Será que é válido? Será que é válido ou é o ministério do Espírito? Ou é a lei do Espírito? Vivendo sobre a lei do Espírito e não da letra morta, que traz morte, que traz condenação. É que vivendo sobre os mandamentos escritos em tábuas de pedra. Quando Moisés desce do monte, lá do Sinai, que ele apresenta a lei, para o povo de Israel. Irmãos, é para o povo de Israel, não é para as outras nações, não é para os outros povos. É só você pegar aí, pega a sua Bíblia aí, Êxodo 20, a partir do versículo 1. Para quem é que Moisés apresenta estes mandamentos? Escrito em pedras. Para o povo de Israel, irmãos. Para os judeus, para os hebreus, que ficaram mais de 400 anos presos lá no Egito, escravizados no Egito. Aí ele vai dizer, olha só, o versículo 3, estando já manifesto como carta de Cristo. Então nós somos carta de Cristo. Não estamos vivendo sobre... Aí Paulo vai dizer assim, mas pelo Espírito do Deus vivente, vivendo e não em tábuas de pedra. Não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, que isto é o nosso coração. Então, hoje, irmãos, as instituições religiosas, a maioria delas, parte delas, todas elas, pratica a lei de Moisés. Todas elas praticam a lei de Moisés. Sempre tem algum evento na igreja, sempre tem alguma coisa na igreja praticando a lei de Moisés. Trazendo a memória de tábuas de pedra. Tábua de pedra. Eles não se fala do evangelho. Não se fala da graça. Só fala lei de Moisés. Olha o versículo 4. E por intermédio de Cristo, temos confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6, irmãos, presta atenção, versículo 6. No qual nos habitou para sermos ministro de uma velha aliança. Não, deixa eu ler direito. No qual nos habitou para sermos ministro de uma nova aliança. Irmãos, é novo. Não é velho. É novo. Não é lei de Moisés. É novo. É Cristo. É Jesus.
Evangelho. Aí ele vai falar assim, ó, e Paulo, ele é muito criterioso quando ele diz, não da letra, mas do espírito, porque a letra mata e o espírito vivifica. Aqui, olha o Paulo falando aqui. E Paulo nos ensina que agora nós vivemos sobre o ministério do espírito e não da letra. Que letra é essa, irmão? É a lei. É a lei, é os mandamentos da lei. O decálogo, 613 preceitos que têm que ser cumpridos para vocês que gostam de ficar enfiado dentro desses templos religiosos, cumprindo a lei de Moisés, cumprindo mandamentos da lei abolidos, rasgados por Cristo. E aí ele vai dizer, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí muitos gostam de pegar esse texto e dizer, olha, não, irmão, estudar muito a letra mata, enfadiga a carne, não sei o quê, e papapá. Irmãos, não é isso que a Bíblia diz, não é isso que Paulo está ensinando. Ele está falando a respeito da lei. Ele está falando a respeito da lei de Moisés, que a letra mata, mas o Espírito dá vida, o Espírito vivifica. Irmãos, as pessoas, eu não sei, irmãos, eu já não tenho mais paciência. Eu não tenho mais paciência quando eu começo a ouvir uma mensagem e começo a trazer coisas velhas. Começo a trazer Josué, começo a trazer, principalmente dentro desse tempo, começo a fazer campanha de Davi, campanha de Josué, campanha de Moisés, campanha de Neemias. Irmãos, eu não tenho mais paciência com isso. Eu não tenho. Sinceramente, eu não tenho. Eu não sei como é que vocês aguentam isso. Nós estamos vivendo graça, nós estamos vivendo evangelho. Aí Paulo vai dizer, não da letra, mas o Espírito, a letra mata, mas o Espírito dá vida. Jesus dá vida, é a lei do Espírito, não da letra que mata, letra morta. Paulo vai falar que é o ministério da morte, é o ministério da condenação. Então todos aqueles que estão, pode pegar a sua Bíblia aí, Gálatas 3:18, 3:10. Todos quantos estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, são malditos. Por quê? Gostam de ficar cumprindo lei que mata. Lei da morte e da condenação. Vamos lá, o versículo 7. Se é o ministério da morte, olha o que Paulo vai falar, irmãos. Se é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Já falei para os irmãos que quando Moisés desce, ele desce do monte com a lei, com os 10 mandamentos, com 2 tábuas de pedra, e ali ele desce com os mandamentos. É fático o que Paulo está falando aqui. Ó. O ministério da morte gravado com letras de pedra se revestiu de glória, ao ponto que os filhos de Israel não podiam fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto e ainda desfalecente. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Você vê no que Paulo aqui, irmão, ele enfatiza o ministério do Espírito. O ministério do Espírito, não da letra morta, da letra que mata, que é a lei, a maldita lei. A gente podemos dizer que é a desgraçada da lei. Por quê? Porque era a lei, irmãos, a lei ela tinha uma questão assim. Você tinha que cumprir a lei. Se você não cumprisse, ela te matava, ela te condenava. Ela não te salva, ela não te justifica, mas sim ela te torna maldito. Aí Paulo vai dizer, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata. Olha, ele está falando, a letra mata. Ele está falando da lei de Moisés, a letra mata. Mas o Espírito, que agora nós vivemos uma nova aliança, em um novo pacto, nós vivemos agora Cristo, o Evangelho, essa dá vida. Essa traz vida. Vamos continuar aqui, irmãos. Vamos continuar. Irmão, eu estou lendo 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 ao verso 18. Vamos lá, irmãos. Aprenda com a palavra. Vamos lá, versículo 8.
como não será maior glória o ministério do Espírito? Tá vendo que ele está falando? O ministério do Espírito. Ministério do Espírito, irmão. Não da letra. Não da lei de Moisés. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, em maior proporção será glorioso o ministério da justiça. E aqui Paulo ele ainda enfatiza, né, o ministério da morte. Logo a palavra fala, ministério morte, veio glorioso. Por que veio glorioso? Porque lá em Hebreus 10:1 vai dizer que a lei, ela era sombra. Tudo que aconteceu lá no Velho Testamento, no Velho Pacto, na Velha Aliança, era o que? Sombra. Estava apontando Cristo. Só que a sombra, irmãos, a sombra não é uma realidade. A sombra não é a realidade. Um exemplo, você vai passar em algum lugar e está ali a sombra. A sombra, ela aparece e some. Mas quem é que está refletindo? Quem é que está refletindo a sombra? Sou eu. Sou eu que estou refletindo a sombra. É por isso que Paulo vai dizer aqui que como a palavra diz, que era sombra. Não era uma realidade. Então a realidade, irmão, é Cristo. A realidade é evangelho, não é lei de Moisés. Não é mandamentos da lei. É lei de Cristo, é lei do Espírito. Jesus falou assim, olha, um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Vamos lá, vamos seguir o texto aqui. Versículo 10. Porque, na verdade, o que outrora foi glorioso, a neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelência da glória. Porque se desvanecia, teve a sua glória. Muito mais glória do que permanece. Aí aqui, irmãos, aqui, a partir do versículo 12, aqui o negócio vai ficar feio. Por que vai ficar feio? Que eu estou tomando um cafezinho, irmãos. É o que acontece dentro das igrejas hoje, irmão. É o que acontece hoje. Tudo que eles vão falar é Moisés. Tudo que eles vão falar é lei. Toda a campanha que eles fazem é em cima da lei. Tudo que eles trazem morte para o povo. Eles trazem condenação para o povo. Por quê? Porque todas as vezes que é lido Moisés, eles fazem o quê? Coloca o véu sobre o rosto. Coloca o véu de Moisés sobre o rosto. E colocando o véu, trazendo lei, está trazendo o quê? Morte. Além de estar trazendo morte, está aqui, distanciando-se de Cristo. Então, todas as vezes que aí na sua igreja, na sua instituição religiosa, é lido Moisés, se você se distancia de Cristo. Irmão, não sou eu que estou falando, não, é a palavra. Vamos lá. Tendo, pois, tal esperança, servimos nós muita ousadia no falar. Não somos olha o que Paulo vai falar, ó. Não são como Moisés, que ponhava o véu sobre a face, para que os filhos de Israel intentassem na determinação que desfalecia. Versículo 14. Mas o sentimento deles se embrotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, que antiga aliança é essa, irmão? Os mandamentos da lei, mosaica, Moisés. Vamos lá, irmão, vamos ler o texto, vamos ler a Bíblia, acompanha aí na Bíblia. Versículo, estou lendo 14. Mesmo o véu permanece, não lhe sendo revelado, em Cristo é removido. O que Paulo está querendo dizer aqui? Ó? Todas as vezes que eles trazem Moisés, que eles trazem os preceitos da lei dentro das suas instituições religiosas, o que acontece? Eles colocam o véu. Quando se converte a Cristo, o véu é retirado, é tirado. Até então isso, quando Cristo
quando Cristo sobe no madeiro, a Bíblia diz que Cristo, ele tornou-se o sumo sacerdote. Ele entra no lugar santo do santo, o véu do templo é rasgado de alto a baixo. E ali, naquele momento, o véu se rasga. E o que eles estão fazendo hoje, irmãos? O que eles estão fazendo hoje? Colocando véu nas pessoas. Véu o quê? Da lei mosaica. Vamos lá, ó. Olha só. O versículo 20, o versículo 15, ó. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Então, todas as vezes que faz o uso da lei, dos mandamentos da lei, coisas mosaicas, traz conceitos judaicos, traz unção com óleo, que será feito na velha aliança, começa a trazer preceitos da lei. Um exemplo que as igrejas hoje muito faz, dia de Páscoa. Páscoa é um conceito judaico, você sabia? Festa é uma festa judaica. Que mais? Festa da colheita. Que mais que eles fazem? Eles fazem campanhas lá do Velho Testamento. Então, irmãos, trouxe questões de Moisés, eles colocam o véu sobre o rosto. Quando, porém, olha só, olha o versículo 16, ó. Quando, porém, algum deles se converte a Cristo, o véu é retirado. Nessas instituições religiosas, irmãos, infelizmente, desculpa a minha sinceridade, irmãos, minha sinceridade, não tem evangelho. Não tem evangelho de Cristo. E as instituições religiosas não têm evangelho. Eu não tenho mais paciência, irmãos. Eu não tenho mais paciência de estar dentro dessas instituições religiosas mais. Eles não falam mais de Cristo. Não, quando você conhece a verdade da palavra, você não tem mais paciência de estar ouvindo historinhas da carochinha, tudo lei, tudo tudo sobre Moisés. Eles não falam de Cristo, eles não falam do evangelho. Então, irmãos, eu não tenho mais paciência, eu não tenho. A minha paciência se esgotou. Quando você vai para um culto, esses cultos como esse, é só para ouvir historinha. Historinha da carochinha, não tem evangelho, não tem, é só lei de Moisés, é só campanha, é voto, é isso, é aquilo. O que na verdade, essas instituições religiosas que mais tem é dinheiro, irmão, é poder. Não se fala mais do evangelho, quer dizer, nunca se falou, não se fala coisas que não está no evangelho. Está até na palavra, está na Bíblia, mas não serve para nós. Vamos lá. Vamos tocar aqui, irmãos. Vamos terminar. Ora, vamos lá. Versículo 18. E todos nós, como o rosto desvendado, contemplando por um espelho, e a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, e a sua própria imagem, como pelo Senhor e pelo Espírito. Irmãos, o que nós vivemos hoje, irmãos? Nós vivemos sobre a lei do Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito, pela palavra. Não por condições de homens. Tem pessoas, irmãos, que são guiados por homens. São guiados porque o homem fala, porque determina aquilo que você tem que fazer. Não, irmão, nós vivemos pela palavra. Tem pessoas, irmãos, que elas são escravas de homens. Elas são conduzidas por homens. Mas não, irmãos, nós somos guiados pela palavra. Nós somos guiados pelo Espírito. Jesus falou assim, ó, quando o Espírito Santo vier sobre vós, ele vos guiará em toda a verdade. E como é que essas pessoas vão viver a verdade? Se eles não vivem a verdade, eles vivem dentro de uma mentira, vivendo dentro de um pacto, de um velho pacto, que não traz vida, só traz morte. Porque Paulo vai dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Estão vivendo letra morta, coisas mortas. Amém, meus irmãos? Que os irmãos tenham um belíssimo dia.